Olá pessoal, mais uma aula aqui com o professor Guilherme para o 9º ano de Geografia, Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade. Gente, como eu havia dito, a globalização é um processo tão dinâmico, tão complexo, que nós precisamos fragmentar, ou seja, dividir para entender melhor todo esse processo. Eu vou fazer um resumo aqui, que é breve, mas que também você vai entender melhor. Vamos à aula. Bom, olha aí, globalização. Nós falamos de integração, não é isso? De uma integração e do fenômeno, né? De um fenômeno mundial. Esse fenômeno consiste, né, nos avanços tecnológicos, nos avanços científicos e também no avanço também dos mercados financeiros, os mercados globais. Para entender melhor, nós vamos fazer aqui um pequeno esboço, né? E esse esboço aqui vai traduzir um continente, né? É um esboço, tá, gente? Então, para ficar melhor, né? Esse esboço aqui vai traduzir o que eu estou falando. Bom, imaginemos aqui que seja um continente. E aqui, esse continente aqui, existe aqui 2 países considerados ricos, não é? Bom, esses países aqui, considerados ricos, eles vão ter fábricas, né, em seus países de origem. Vou fazer aqui algumas fábricas, olha só. Você já deve estar sabendo do que eu estou falando, essas empresas aqui, não tá? Olha aqui que interessante. Essas empresas aqui, elas têm uma sede, não é verdade? Essas empresas, então, têm uma sede, ou seja, um lugar onde que elas se desenvolveram, foram criadas. Agora, com o avanço da globalização, com o avanço do capitalismo, vocês podem notar, vamos colocar esse país, você já sabe, né? Tá, ok. E aí você pode entender que essas empresas se tornaram grandes e hoje não há mais o que? Fronteiras para se expandirem. Então, eles vão se expandir para países periféricos ou regiões periféricos. Olha só que interessante. Conceito muito abrangente. E aí nós temos aqui, essas empresas aqui vão fazer filiais aqui, ó, em pontos estratégicos do continente americano. Olha, já falei qual continente, né? Tá vendo? Pontos estratégicos. Com isso, o lucro dessas empresas serão enviados para onde, gente? Para o país de origem. Olha o dinheiro aí. Vamos agora compreender mais a situação. Por que essas empresas que são daqui vão para países como aqui? Gente, aí é que está a lógica da globalização. Nós já falamos, então, que não tem mais o que? Fronteira. Olha só a setinha. O mundo, então, torna-se tão global que a empresa daqui, para fugir dos altos impostos aqui desse país, vão para países considerados pobres. E aqui eles conseguem uma isenção de impostos. Aqui eles conseguem mão de obra mais barata. Então, o custo de produção aqui é menor. Então, o lucro daqui, vamos colocar aqui, qual que é o objetivo do capitalismo? Não é o lucro? Então, o lucro obtido aqui
vai para onde, gente? Tem alguns historiadores teóricos, um deles Eduardo Galeano, fala ele escreveu um livro, né? As Veias Abertas da América Latina, no qual fomos explorados durante anos, né? E essa exploração aqui, por quê? Porque nós fomos colônias de exploração. E será que até hoje nós não somos explorados? Aqui. Olha aqui. Colocam fábricas aqui para poder gerar lucros e o lucro se retornar para cá. Então, por que aqui? Porque aqui tem uma presença de um mercado consumidor. Exatamente. Aqui nós podemos ter o quê? Você pode ter uma formação de conglomerados aqui, mas o lucro sempre é para cá. Tá? Quando eu falo maior divisão do trabalho, é o quê? A divisão internacional do trabalho propiciou o quê? Cada um fazendo a sua função e assim aumentaria a produção, aumentaria o lucro. Isso aqui acontece aqui, justamente em países periféricos. Por que eu estou circulando aqui? Porque aqui tem um país que parece familiar, não é? Muito bem. Com esse esquema, eu encerro esta aula para poder fazer vocês pensarem sobre isso. Porque a geografia também é crítica. E essa geografia crítica é que é o cerne da nossa luta, né? Que nós, professores, gostaríamos que vocês entendessem todo esse processo, tá? Muito bem, pessoal. Por enquanto, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado dessa aula virtual. Muito obrigado, pessoal. Até mais.